Imagina acordar em plena guerra e descobrir que um tanque de 30 toneladas simplesmente desapareceu. Não explodiu, não foi destruído, não foi atacado pelo inimigo. Ele sumiu, evaporou e o pior, todo mundo sabia quem tinha feito, mas ninguém conseguia provar. Essa história não aparece nos livros, não está nos relatórios oficiais, mas correu de boca em boca entre veteranos por décadas. E se você acha que brasileiro só é zoeiro no futebol e no carnaval, fica até o final. Porque isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial e envolveu o maior erro que um aliado pode cometer: subestimar o brasileiro. Quando a Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália em 1944, o clima era claro. Os americanos se viam como os donos da guerra. Tecnologia de ponta, equipamento novo, tanques modernos. E do outro lado, brasileiros. Soldados mal equipados, uniforme inadequado para o frio europeu, dependentes de ração, arma e transporte americano. Na cabeça deles, o Brasil era o primo pobre que apareceu sem ser convidado. No começo, até toleravam. Depois, começaram a rir. Faziam piada. Chamavam os pracinhas de atrasados, valentes, talvez, mas ingênuos, corajosos e otários. E foi aí que começaram a testar os limites. Primeiro, coisas pequenas. Cigarros sumiam das barracas brasileiras. Chocolate da ração evaporava. Ferramentas desapareciam. Brasileiro reclamava. Americano dava de ombros. Isso aqui não é escola, é guerra. Recado estava dado. Ninguém ia proteger o brasileiro. Mas o que eles não entenderam é que brasileiro pode até aguentar desaforo. Só não aguenta desrespeito eterno. Antes disso, os americanos já tinham visto uma coisa que os incomodou profundamente. Quando a munição acabava, o brasileiro não recuava. Puxava facão. Ia para cima, corpo a corpo. Algo que não existia no manual deles. Aquilo assustou, mas eles acharam que tinham entendido o brasileiro. Erraram. Eles viram o guerreiro, mas ainda não tinham conhecido o outro lado. O malandro, o improvisador, o cara que ri debaixo de bombardeio e resolve problema com lixo, arame e criatividade. Quando o inverno italiano chegou, o choque foi brutal. Menos 20 graus nos Apeninos. Americano com bota forrada. Brasileiro com bota fina, pé congelando. Enquanto uns reclamavam, outros pensavam. Um pracinha teve uma ideia simples. Jornal dentro da bota. Isolamento térmico improvisado. Funcionou. Americano riu. Chamou de gambiarra de pobre. 2 semanas depois, os hospitais americanos começaram a encher de casos de pé necrosado. E adivinha quem estava melhor? Os brasileiros. O riso virou silêncio. E esse foi só o aviso. Porque enquanto o americano achava que criatividade era falta de disciplina, o brasileiro aprendia algo muito mais perigoso: como sobreviver, improvisar e se virar sem pedir permissão. Eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a cruzar a linha errada. Na próxima parte você vai entender como a zoeira virou estratégia e por que, quando o desrespeito continuou, os pracinhas decidiram que não iam mais reclamar. Iam dar o troco. Depois do inverno, a relação entre americanos e brasileiros mudou, mas não do jeito que deveria. Pararam de rir do jornal na bota. Pararam de chamar de atraso, mas o respeito ainda não existia. O que existia era conveniência. Os americanos continuavam se sentindo donos de tudo e começaram a fazer algo que, em guerra, é imperdoável entre aliados: roubar sistematicamente. Não era mais descuido, era hábito. Ferramentas brasileiras sumiam e reapareciam 2 dias depois, na mão de mecânico americano. Peças de reposição evaporavam. Cigarros bons raros desapareciam da noite para o dia. Quando o brasileiro reclamava, a resposta era sempre a mesma: sem prova, não posso fazer nada. Ou pior, talvez vocês tenham perdido. A humilhação era dupla. Roubaram e ainda tratavam o brasileiro como incompetente. O comando da FEB pedia calma. A FEB estava sendo observada. Qualquer conflito com aliado podia virar punição, corte de suprimento, problema diplomático. Então os pracinhas engoliam seco, até o dia em que passaram do limite. Um pelotão brasileiro recebeu um lote especial de cigarros americanos. Cigarro bom. Valia ouro naquela época. Guardaram numa caixa trancada dentro da barraca. Na manhã seguinte, a caixa estava arrombada, vazia, sem mistério. No acampamento americano ao lado, soldados fumavam exatamente aquele cigarro, rindo, fazendo piada. Obrigado pela doação. Doação.
O brasileiro foi reclamar com o oficial americano. Ouviu de novo que, sem prova, não dava para fazer nada, que talvez tivessem deixado mal guardado, que em guerra era assim. Foi ali que algo mudou. Não teve gritaria, não teve briga, teve silêncio, um silêncio pesado, de quem entendeu que reclamar não funcionava, e que se quisesse respeito, teria que ensinar do jeito brasileiro. Naquela noite, meia dúzia de pracinhas se reuniu longe da barraca. Falavam baixo, sem raiva descontrolada, raiva fria. Entre eles estava Silva, mecânico paulista, Souza, o cearense do jornal na bota, 2 motoristas experientes, e um quinto homem que ninguém perguntava muito sobre o passado, porque o passado dele sabia abrir qualquer tranca sem fazer barulho. A pergunta não era se iam revidar, era como. Roubar cigarro de volta não resolvia. Roubar ferramenta era pouco. Precisava ser algo grande, algo impossível de ignorar. Algo que dissesse, sem uma palavra sequer, não mexe com brasileiro. Foi quando alguém falou o impensável. E se a gente roubasse um tanque? A ideia parecia loucura. Tanque não desaparece. Tanque pesa 30 toneladas. Tanque é vigiado. Tanque tem identificação. Tanque não some. Mas guerra ensina uma coisa. Tudo que é guardado por homem pode ser perdido por homem. Silva conhecia motor, conhecia fio, conhecia improviso e, mais importante, conhecia rotina. Durante dias, observaram o acampamento americano. Troca de guarda, horário, ronda, sempre igual, certinho, previsível demais. Brasileiro cresceu no caos, onde regra nunca funcionou direito, onde sobreviver exige ler brecha, não manual. Eles não iam enfrentar ninguém. Não iam atirar, não iam explodir nada, só iam provar um ponto. O plano precisava de 3 coisas: escuro, chuva e silêncio. E a guerra, como sempre, colaborou. Na noite certa, o céu fechou. Chuva fina, sem lua, visibilidade zero. Guarda americano encolhido, fugindo da água. Era a janela perfeita. Se isso desse errado, seriam presos, talvez fuzilados. Se desse certo, ninguém jamais esqueceria. Na próxima parte você vai ouvir como 6 brasileiros saíram desarmados e fizeram um tanque de guerra simplesmente desaparecer no meio da noite. Meia-noite passou sem alarde. 6 brasileiros saíram do acampamento da FEB como quem não queria nada. Sem arma, sem equipamento pesado, sem conversa. Levaram só o que sabiam fazer melhor: improvisar. A cerca do acampamento americano não era obstáculo, não para quem já tinha aprendido a se mover no escuro. Sob fogo alemão. Passaram fácil. Os tanques Sherman estavam alinhados perto da entrada. 4 deles. 30 toneladas cada. Guarda fazia ronda a cada 20 minutos, mas ficava longe, protegido da chuva. 20 minutos, para quem sabe o que faz, é uma eternidade. O homem do passado suspeito foi o primeiro a agir. Arame na mão. Tranca aberta em segundos. Sem barulho. Sem pressa. Silva entrou logo depois. O interior do tanque era apertado, cheio de alavanca, fio, botão que ele nunca tinha visto na vida. Mas motor. Motor era motor em qualquer lugar do mundo. Ligação direta não dava. Sistema era complexo. Então ele fez do jeito brasileiro. Conectou o que parecia certo, forçou o que precisava. Ignorou o que não importava. O motor tossiu. Silêncio. Tossiu de novo. Pegou. O som era grave, impossível de esconder, mas a chuva ajudou, o vento ajudou, e a rotina americana, confiante demais, também. O tanque começou a se mover devagar, pesado, desajeitado, mas andando. Quando o guarda percebeu que aquele barulho não era manutenção, já era tarde. O Sherman atravessou o portão do acampamento como se fosse dele e sumiu na escuridão. Silva seguiu por caminhos que só a FEB conhecia. Trilhas secundárias, estradas de terra, rotas que americano nunca usava porque não estavam no mapa oficial. Levaram o tanque até um celeiro abandonado numa área controlada pelos brasileiros. Cobriram com lona, galho, terra, camuflagem feia, mas eficiente. Antes do amanhecer estavam de volta às barracas. Deitaram, dormiram, como se nada tivesse acontecido. Quando o sol nasceu, o caos começou. Alarme, grito, correria. Oficial americano vermelho de raiva, veia saltando no pescoço. Um tanque tinha sumido, não sabotado, não destruído, sumido. O comandante americano foi direto ao comando brasileiro.
Seus homens roubaram nosso tanque. O oficial brasileiro ouviu com calma irritante. Tanque? Que tanque? Tava aí ontem, hoje não tá? Guerra é assim mesmo. Talvez tenham sido partisãs italianos, talvez infiltrados alemães. Talvez vocês devessem guardar melhor suas coisas. Era exatamente a mesma resposta que os americanos davam quando roubavam cigarro, palavra por palavra. Investigaram tudo, reviraram barraca por barraca. Interrogaram Silva, interrogaram Souza, interrogaram os 6. Todos disseram a mesma coisa, dormindo. Não viram nada, não sabem de nada. Cara de paisagem perfeita, treinada a vida inteira. 5 dias de investigação, nada. O relatório oficial saiu seco, burocrático. Um tanque Sherman M4 desapareceu em circunstâncias não esclarecidas. Circunstâncias não esclarecidas, mas a mensagem foi entendida. Naquela mesma semana, os roubos pararam. Nenhum cigarro sumiu, nenhuma ferramenta desapareceu, nenhuma piada foi feita. O americano não recuperou o tanque, mas recuperou algo que nunca tinha tido antes: respeito. Na última parte você vai descobrir o destino final desse tanque e por que essa história nunca morreu mesmo sem prova nenhuma. O tanque nunca foi devolvido, pelo menos não oficialmente. Depois de algumas semanas, quando a investigação esfriou e o assunto deixou de ser comentado, 6 brasileiros voltaram ao celeiro abandonado numa noite sem lua. O Sherman ainda estava lá, intacto, escondido, esperando. Levaram o tanque para uma área da FEB, repintaram. Mudaram a numeração, alteraram marcas de identificação. Em guerra, equipamento muda de mão o tempo todo. Ninguém estranha quando precisa vencer. Aquele tanque, que havia sido símbolo de arrogância americana, virou ferramenta brasileira e entrou em combate. Deu apoio de fogo, avançou onde não esperavam, ajudou a empurrar o inimigo na reta final da campanha italiana. Ironia perfeita. Um tanque roubado por vingança, servindo melhor à causa aliada do que parado em acampamento mal vigiado. O americano nunca provou nada, nunca recuperou e nunca mais mexeu com o equipamento brasileiro. Anos depois da guerra, veteranos se encontraram. Cabelo branco, cerveja na mão, riso fácil, sem ódio. Um americano, já velho, perguntou o que sempre quis saber. Vocês roubaram o tanque, né? Silva sorriu. Que tanque? O americano riu. Depois ficou sério. No começo achamos vocês desorganizados, indisciplinados. Hoje eu sei, vocês só fazem diferente. Silva respondeu com calma. Quando não tem recurso, a gente inventa. Quando não tem opção, a gente improvisa. E quando alguém mexe com a gente resolve. Essa é a parte que não entra nos livros. Não é sobre roubo, é sobre respeito. O Brasil chegou à guerra sendo subestimado, tratado como primo pobre. Saiu provando que criatividade, adaptação e coragem podem valer mais que equipamento novo. A história do tanque virou lenda. Alguns duvidam, outros juram que aconteceu exatamente assim. A verdade, como toda história de guerra, deve estar no meio. Mas a essência é inegável. Brasileiro aguenta muito, mas não aguenta ser feito de otário. Quando passa do limite, não reage com grito. Reage com inteligência, com malandragem, com aquele sorriso no canto da boca que diz tudo sem falar nada. Americano tinha tecnologia, brasileiro tinha engenho. E naquela noite, engenho venceu força. Essa história não é para glorificar guerra. É para lembrar quem somos quando somos testados. Se você nunca tinha ouvido isso, compartilhe. Essas histórias sobrevivem porque são contadas. E se inscreva. Porque manter viva a memória do Brasil também é uma forma de resistência.